Marina estava sem casa há dias quando encontrou o menino chorando na chuva. Calma, eu estou aqui, disse sem hesitar. Ela não sabia que o pai milionário observava tudo, prestes a descobrir algo que mudaria suas vidas. A chuva caía forte naquela tarde cinzenta, transformando as ruas do centro da cidade em pequenos rios. Marina apertou o casaco fino contra o corpo, tentando se proteger do frio que penetrava até os ossos. Havia dormido em um banco da praça nas últimas noites, depois que o dinheiro do último trabalho temporário acabou. Seus sapatos furados faziam barulho molhado a cada passo, e ela sabia que precisava encontrar um abrigo antes que escurecesse. Caminhando pela Rua das Palmeiras, próxima ao Shopping Center Primavera, Marina observava as pessoas correndo para se proteger da tempestade. Famílias inteiras entravam e saíam do shopping com sacolas coloridas, crianças risonhas agarradas às mãos dos pais. Uma pontada de nostalgia atravessou seu peito. Ela mesma já teve uma família assim, antes que tudo desmoronasse. Foi então que ouviu o choro. Um som agudo e desesperado cortou o barulho da chuva. Marina parou imediatamente, virando a cabeça em todas as direções, até localizar a origem do som. Ali, embaixo de uma marquise meio quebrada de uma loja abandonada, estava um menino pequeno. Ele não devia ter mais que 7 anos. Estava encharcado da cabeça aos pés, tremendo de frio e chorando como se o mundo tivesse acabado. Sem hesitar um segundo, Marina correu em direção a ele. Seus instintos maternais, adormecidos há tanto tempo, despertaram como um vulcão em erupção. Ela se ajoelhou na calçada molhada, ignorando completamente a água suja que encharcava ainda mais suas roupas já úmidas. "Ei, querido, o que aconteceu?" perguntou com a voz mais doce que conseguiu, estendendo as mãos em direção ao menino. O garoto levantou o rosto manchado de lágrimas. Seus olhos castanhos estavam vermelhos de tanto chorar, e ele fungava tentando controlar os soluços. Eu não encontro meu papai", conseguiu dizer entre os choros. O coração de Marina se apertou. "Calma, eu estou aqui", disse ela, aproximando-se mais. "Você pode me contar o que aconteceu? Como você se chama?" "Gabriel", respondeu o menino limpando o nariz com a manga da camisa. "Eu estava com meu papai no shopping, mas aí eu vi uns brinquedos na vitrine e quando virei, ele tinha sumido. Procurei em todo lugar, mas não achei." Marina sentiu uma onda de indignação. Como um pai podia perder um filho assim? Mas rapidamente afastou esses pensamentos e focou no que realmente importava: cuidar daquela criança assustada. "Tá tudo bem, Gabriel. Vamos encontrar seu papai. Pode confiar em mim", disse ela, tirando seu próprio casaco e colocando sobre os ombros trêmulos do menino. Agora ela ficaria ainda mais molhada, mas não se importava. "Você tem certeza?" perguntou Gabriel, olhando para ela com uma mistura de esperança e medo. "Tenho sim, prometo", Marina respondeu, acariciando suavemente o cabelo molhado dele. "Você lembra onde estava quando viu seu papai pela última vez?" Gabriel apontou para o shopping. Lá dentro, perto da loja de eletrônicos, havia muita gente, e quando olhei para trás, ele não estava mais lá. Marina assentiu, tentando formular um plano. "Vamos voltar lá então. Seu papai deve estar te procurando também, tenho certeza." Nesse momento, uma figura se aproximou pela calçada. Era um homem alto, bem vestido, com um guarda-chuva preto nas mãos. Ele caminhava com pressa, olhando para todos os lados, claramente procurando por alguma coisa. Quando seus olhos encontraram Gabriel, sua expressão mudou completamente. "Gabriel!" gritou o homem, correndo em direção a eles. O menino virou a cabeça e seus olhos se iluminaram. "Papai!" Marina sentiu um alívio imenso tomar conta de seu peito. Finalmente, aquela situação angustiante chegaria ao fim. Ela se preparou para se levantar e se afastar discretamente, mas algo na expressão do homem a fez hesitar. Eduardo Mendes era conhecido no meio empresarial como um homem frio e calculista. Dono da empresa Mendes em Associados, uma das maiores construtoras da região, ele estava acostumado a resolver problemas com dinheiro e autoridade. Mas naquele momento, vendo seu filho molhado e assustado nos braços de uma estranha, sentiu algo que não experimentava há anos: medo puro e verdadeiro. "Gabriel, meu filho, eu estava te procurando em todo lugar."
disse Eduardo, ajoelhando-se também na calçada molhada, sem se importar com o terno caro que vestia. Gabriel se jogou nos braços do pai, chorando ainda mais. Papai, eu pensei que nunca mais ia te ver. Eduardo abraçou o filho com força, sentindo o coração disparar. Por alguns minutos terríveis, ele havia imaginado o pior. A culpa o consumia por dentro. Como havia sido tão descuidado? Como havia deixado Gabriel sair de perto dele no meio de tanta gente? Foi então que ele reparou na jovem ajoelhada ao lado deles. Marina ainda estava lá, observando o reencontro com um sorriso emocionado no rosto. Suas roupas estavam encharcadas, o cabelo grudado no rosto pela chuva, mas seus olhos brilhavam com uma alegria genuína. Obrigado, disse Eduardo olhando diretamente para ela. Muito obrigado por cuidar do meu filho. Marina balançou a cabeça, ainda sorrindo. Não precisa agradecer. Qualquer pessoa faria a mesma coisa. Mas Eduardo sabia que isso não era verdade. Ele havia passado pelos mesmos lugares procurando Gabriel. Havia visto dezenas de pessoas que simplesmente ignoraram um menino chorando na chuva. Apenas aquela jovem havia parado para ajudar. Como posso retribuir? Perguntou Eduardo, já pensando em valores e compensações financeiras. Não precisa retribuir nada, Marina respondeu, levantando-se lentamente. A água escorria de suas roupas, formando pequenas poças no chão. Só cuide bem dele. Ele é uma criança especial. Gabriel olhou para Marina com admiração. Papai, ela foi muito legal comigo. Disse que ia me ajudar a te encontrar e emprestou o casaco dela para eu não sentir frio. Eduardo olhou melhor para Marina e finalmente notou que ela estava apenas com uma blusa fina, tremendo de frio. Sua consciência pesou. Aquela jovem havia dado o próprio casaco para seu filho, mesmo estando claramente em uma situação difícil. Pelo menos deixe eu devolver o casaco, disse Eduardo, mas Marina já estava tirando o casaco dos ombros de Gabriel. Está tudo bem, ele não precisa mais, disse ela, vestindo novamente a peça úmida. Agora que vocês se reencontraram, vou deixar vocês em paz. Algo na maneira como ela falou, na resignação em sua voz, fez Eduardo hesitar. Havia algo naquela jovem que o intrigava. Ela não havia pedido nada em troca, não havia tentado impressioná-lo ou tirar vantagem da situação. Simplesmente havia ajudado uma criança porque era a coisa certa a fazer. Qual é o seu nome? Perguntou Eduardo. Marina, ela respondeu, já começando a se afastar. Marina, espera, Eduardo chamou, mas ela continuou caminhando, desaparecendo na multidão de pessoas que corriam da chuva. Gabriel puxou a manga do pai. Papai, ela não tinha onde ficar. Ouvi ela falando sozinha que precisava encontrar um lugar para dormir. As palavras do filho atingiram Eduardo como um soco no estômago. Aquela jovem que havia salvado Gabriel estava em situação de rua. Ela havia dado o próprio casaco para uma criança estranha, mesmo não tendo nada para si mesma. Vamos para casa, filho, disse Eduardo carregando Gabriel no colo. Mas durante todo o caminho, não conseguiu parar de pensar na jovem chamada Marina e no impacto que aquele encontro havia causado em sua vida. No banco traseiro do carro, Gabriel adormeceu rapidamente, exausto pela aventura. Eduardo observava o filho pelo retrovisor, pensando em como havia sido negligente. Se não fosse por Marina, aquela tarde poderia ter terminado de forma muito diferente. Enquanto dirigia pelas ruas ainda molhadas pela chuva, Eduardo tomou uma decisão que mudaria não apenas sua vida, mas também a de Marina para sempre. A mansão dos Mendes era silenciosa naquela noite. Eduardo havia colocado Gabriel para dormir há algumas horas, mas o sono não vinha. Ele caminhava de um lado para outro em seu escritório, uma sala ampla decorada com móveis de madeira nobre e quadros caros. Pela janela panorâmica, observava a cidade iluminada, mas sua mente estava completamente focada na jovem que havia encontrado algumas horas antes. Marina. O nome ecoava em sua cabeça como uma melodia persistente. Ele não conseguia esquecer a maneira como ela havia se ajoelhado na calçada molhada sem hesitar, como havia tirado o próprio casaco para aquecer Gabriel, como havia recusado qualquer tipo de compensação. Em seu mundo de negócios, onde cada favor tinha um preço e cada gentileza escondia uma intenção, aquela atitude genuína o havia desconcertado completamente. Eduardo pegou o telefone
e discou para Ricardo, seu motorista e segurança pessoal. Ricardo, preciso que você me encontre alguém amanhã. Uma jovem chamada Marina. Ela estava hoje na região do Shopping Center Primavera, próximo à Rua das Palmeiras. Alguma descrição física, senhor? Perguntou Ricardo, sempre eficiente. Jovem, aparenta ter entre 20 e poucos anos, cabelos castanhos, estava com roupas simples e em situação difícil. Eduardo hesitou antes de continuar. Ricardo, ela salvou meu filho hoje. Preciso encontrá-la. Entendido, senhor. Começarei as buscas primeiro coisa pela manhã. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Marina havia conseguido abrigo em um pequeno albergue municipal chamado Casa Esperança. Era um lugar modesto, com beliches de ferro e paredes descascadas, mas oferecia um teto e uma refeição quente para quem não tinha para onde ir. Marina estava sentada em uma das camas, ainda pensando no menino que havia encontrado. Gabriel. Aquele garoto havia despertado algo em seu coração, que ela pensava ter perdido para sempre. A maneira como ele havia confiado nela, como havia se agarrado ao seu casaco procurando conforto, trouxe de volta memórias dolorosas que ela lutava para esquecer. Você está bem, querida? Perguntou Helena, uma senhora de 60 anos que dormia na cama ao lado. Helena era uma das moradoras mais antigas do albergue e havia se tornado uma espécie de mãe para todos ali. Estou, Helena. Só pensando no dia que tive. Marina respondeu, forçando um sorriso. Quer conversar? Às vezes ajuda. Helena insistiu, sentando-se na borda da cama de Marina. Marina hesitou por um momento, mas depois decidiu compartilhar. Hoje eu ajudei uma criança perdida. Era um menino pequeno, estava sozinho na chuva, chorando. Me lembrou de... Bem, me trouxe algumas lembranças. Helena assentiu compreensiva. Durante os meses que Marina estava ali, ela havia percebido que a jovem carregava uma dor profunda, algo relacionado a crianças. Você fez a coisa certa ajudando. Isso é o que importa. O pai do menino parecia ser uma pessoa importante, bem vestido, carro caro. Quando ele me agradeceu, parecia genuinamente surpreso que alguém tivesse ajudado. Marina continuou, abraçando os joelhos. Me fez pensar em como o mundo está se tornando um lugar frio. Nem todas as pessoas são assim, Helena disse, tocando gentilmente o ombro de Marina. Você é a prova disso. Mesmo passando por dificuldades, ainda encontra força para ajudar os outros. Marina sorriu, desta vez de forma mais genuína. Obrigada, Helena. Suas palavras sempre me fazem sentir melhor. Na manhã seguinte, Ricardo estava nas ruas antes mesmo do sol nascer completamente. Ele conhecia bem seu trabalho e sabia que encontrar alguém em uma cidade grande não seria tarefa fácil, especialmente tendo apenas um primeiro nome e uma descrição vaga. Começou pela região onde Marina havia sido vista, conversando com comerciantes, seguranças e moradores de rua. No Shopping Center Primavera, ele conversou com Alberto, o segurança da entrada principal. Você viu uma jovem ontem à tarde aqui na região? Cabelos castanhos, roupas simples, estava ajudando uma criança? Alberto pensou por um momento. Rapaz, ontem choveu muito. Muita gente correu para se abrigar. Mas espera, tem um cara que trabalha na loja de eletrônicos, o Samuel. Ele sempre repara nas pessoas que passam por aqui. Talvez ele tenha visto alguma coisa. Ricardo agradeceu e se dirigiu à loja. Samuel, um jovem vendedor de 25 anos, estava organizando alguns produtos quando Ricardo se aproximou. Com licença, você trabalha aqui há tempo? Perguntou Ricardo. 2 anos, respondeu Samuel curioso com a pergunta. Ontem à tarde, você viu uma jovem ajudando uma criança aqui na região? Era durante a chuva. O rosto de Samuel se iluminou. Ah, sim. Vi sim. Foi bem em frente ao shopping. A moça estava ajoelhada na calçada, consolando um garotinho que chorava muito. Chamou minha atenção porque ela tirou o próprio casaco para colocar na criança, mesmo estando molhada. Você sabe para onde ela foi depois? Ricardo perguntou esperançoso. Depois que o pai do menino chegou, ela saiu andando pela Rua das Palmeiras em direção ao centro da cidade. Samuel respondeu. Parecia que não tinha pressa, mas também não tinha destino certo, sabe? Ricardo agradeceu e continuou suas buscas. Ele passou o dia inteiro percorrendo a região, conversando com diferentes pessoas.
Na Casa de Apoio São Vicente, um centro de assistência social, ele conversou com Fernanda, uma assistente social. Uma jovem chamada Marina? Descrição bate com várias pessoas que atendemos aqui, Fernanda disse, pensativa. Mas espera, ontem uma moça com esse nome esteve aqui pela manhã. Ela estava procurando informações sobre abrigos para pernoitar. Você lembra como ela era? Ricardo perguntou. Educada, bem falada, mas claramente em dificuldades. Disse que havia perdido o emprego há algumas semanas e estava sem lugar para ficar. Indiquei alguns lugares, incluindo a Casa Esperança. Fernanda explicou. O coração de Ricardo acelerou. Finalmente uma pista concreta. Onde fica a Casa Esperança? Fernanda deu as direções e Ricardo correu para lá. Ao chegar no albergue, conversou com Joaquim, o coordenador do local. Marina Silva? Sim, ela está hospedada aqui há algumas semanas, Joaquim confirmou. É uma pessoa maravilhosa, sempre ajuda com as tarefas do albergue, é carinhosa com todo mundo. Mas ela saiu hoje de manhã cedo para procurar trabalho. Vocês sabem onde ela costuma procurar? Ricardo perguntou. Geralmente ela vai ao centro da cidade, nas agências de emprego da Rua do Comércio. Também costuma verificar os classificados na Biblioteca Central Municipal, Joaquim explicou. Ricardo agradeceu e saiu imediatamente. Eram quase 3 horas da tarde quando ele chegou à Biblioteca Central. Era um prédio antigo, mas bem conservado, com várias pessoas estudando e consultando livros e jornais. Na seção de periódicos, ele encontrou Marina. Ela estava sentada em uma mesa, folheando cuidadosamente os classificados de um jornal, fazendo anotações em um caderno pequeno. Mesmo com roupas simples e cabelos presos em um rabo de cavalo desalinhado, havia algo em sua postura que transmitia dignidade. Ricardo se aproximou cautelosamente. Com licença, você é Marina? Marina levantou os olhos, surpresa. Sim, sou eu. Por quê? Meu nome é Ricardo. Trabalho para Eduardo Mendes, o pai do menino que você ajudou ontem. Ele explicou, vendo o reconhecimento aparecer no rosto dela. Ah, o Gabriel, Marina disse sorrindo suavemente. Como ele está? Espero que não tenha ficado resfriado por causa da chuva. A preocupação genuína na voz dela confirmou para Ricardo que haviam encontrado a pessoa certa. Ele está bem, graças a você. Na verdade, meu patrão gostaria muito de falar com você. Ele ficou muito impressionado com sua gentileza. Marina franziu a testa, desconfiada. Falar comigo? Por quê? Ele quer agradecer pessoalmente. E também... Bem, ele tem uma proposta para fazer. Ricardo disse cuidadosamente. Que tipo de proposta? Marina perguntou, fechando o jornal. Seria melhor ele explicar pessoalmente. Posso levá-la até ele agora, se quiser. Prometo que é algo bom, Ricardo disse, notando a hesitação dela. Marina olhou ao redor da biblioteca, depois para suas anotações de empregos que não conseguia nem ao menos conseguir entrevistas. Sua situação estava cada vez mais difícil, e talvez aquela fosse uma oportunidade que não deveria desperdiçar. Está bem, ela disse finalmente. Mas quero deixar claro que não espero nada em troca do que fiz ontem. Imagino que ele já saiba disso. Ricardo sorriu. É exatamente por isso que ele quer falar com você. Enquanto saíam da biblioteca em direção ao carro de Ricardo, Marina não podia imaginar que aquele momento marcaria o início de uma transformação completa em sua vida. Eduardo havia passado a noite inteira pensando não apenas em como agradecer Marina, mas em como alguém como ela poderia influenciar positivamente a vida de Gabriel. O encontro que estava prestes a acontecer revelaria segredos do passado de ambos e criaria uma conexão que nenhum dos dois esperava. O escritório de Eduardo Mendes no último andar do edifício corporativo Mendes em Associados era impressionante. Grandes janelas de vidro ofereciam uma vista panorâmica da cidade, enquanto móveis de design italiano compunham um ambiente que respirava poder e sucesso. Mas naquele momento, toda aquela ostentação parecia insignificante diante da jovem sentada na poltrona de couro à sua frente. Marina observava tudo com olhos curiosos, mas sem qualquer sinal de intimidação. Seus cabelos estavam penteados de forma simples, e ela vestia a mesma roupa do dia anterior, agora seca e mais apresentável. Eduardo notou que, mesmo em circunstâncias difíceis, ela mantinha uma postura digna que o impressionava. Obrigado por ter vindo, Eduardo disse, servindo água em um copo de cristal.
Sei que deve estar se perguntando por que a procurei. Estou curiosa, Marina admitiu, aceitando o copo. Mas primeiro, como está o Gabriel? Ele não ficou traumatizado com o que aconteceu? A preocupação genuína na voz dela tocou Eduardo profundamente. Ele está bem. Na verdade, não parou de falar sobre você. Disse que você foi a pessoa mais gentil que já conheceu. Marina sorriu suavemente. Ele é uma criança especial, muito educado e corajoso. Você deve ter muito orgulho dele. Tenho. Eduardo assentiu, mas sua expressão se tornou mais séria. Marina, posso perguntar sobre sua situação atual? Ricardo me disse que você está passando por dificuldades. Marina hesitou por um momento. Não gostava de falar sobre suas adversidades, especialmente para alguém que claramente vivia em outro mundo. Estou desempregada há algumas semanas. Perdi meu último trabalho e... Bem, as coisas ficaram complicadas. Que tipo de trabalho você fazia? Eduardo perguntou, genuinamente interessado. Eu era assistente em uma escola particular, a Escola Infantil Arco-Íris. Trabalhava principalmente com crianças pequenas, ajudando na coordenação pedagógica, Marina explicou, e pela primeira vez sua voz carregou uma nota de tristeza. E por que saiu de lá? Marina respirou fundo. Esta era a parte da história que ela preferia não contar, mas algo na maneira como Eduardo perguntou a fez sentir que podia confiar nele. Houve um incidente. Uma das crianças se machucou durante um passeio escolar que eu estava supervisionando. Eduardo se inclinou para a frente, percebendo que havia mais na história. Era um garotinho de 5 anos, chamado Lucas. Ele era muito agitado, sempre correndo e escalando coisas. Durante o passeio ao Parque Ecológico Verde Vale, ele subiu em uma árvore quando ninguém estava olhando. Eu estava ajudando outra criança que havia caído e arranhou o joelho. Marina continuou, sua voz ficando mais tensa. O que aconteceu? Eduardo perguntou suavemente. Lucas caiu da árvore e quebrou o braço. Os pais entraram com um processo contra a escola, alegando negligência da minha parte. Disseram que eu não estava prestando atenção adequada às crianças. Marina parou por um momento, claramente revivendo aqueles momentos dolorosos. A direção da escola ficou com medo do escândalo e me demitiu. Disseram que, mesmo não sendo totalmente minha culpa, eles precisavam tomar medidas preventivas. Ela continuou, fazendo aspas com os dedos. Eduardo sentiu uma onda de indignação. Mas isso é injusto. Acidentes acontecem especialmente com crianças. Eu sei disso, Marina disse, e pela primeira vez sua voz se quebrou ligeiramente. Mas desde então, nenhuma escola quer me contratar. A notícia se espalhou e agora sou vista como a professora que deixou uma criança se machucar. E você realmente amava trabalhar com crianças. Eduardo observou, notando como os olhos dela se iluminavam mesmo falando sobre algo doloroso. Mais que tudo na vida, Marina confirmou. Sempre sonhei em ter meus próprios filhos, em construir uma família. Trabalhar com crianças era a coisa mais próxima disso que eu tinha. A vulnerabilidade na voz de Marina tocou algo profundo no coração de Eduardo. Ele reconhecia aquela dor, aquela sensação de ter perdido algo fundamental na vida. Marina, ele disse cuidadosamente, posso te contar algo sobre mim? Ela assentiu, intrigada pela mudança no tom da conversa. Gabriel não é apenas meu filho. Ele é tudo o que me resta da minha família. Eduardo começou, olhando pela janela. Minha esposa, Letícia, morreu em um acidente de carro há 2 anos. Marina sentiu o coração apertar. Eduardo, eu sinto muito. Ela estava voltando de uma reunião de pais na escola do Gabriel. Era uma noite chuvosa, muito parecida com ontem. Um caminhão perdeu o controle na estrada e... Eduardo parou, incapaz de continuar. Desde então, eu me tornei super protetor com Gabriel. Tenho medo constante de que algo aconteça com ele também. Por isso ontem, quando o perdi de vista, eu quase enlouqueci. Ele continuou, sua voz carregada de emoção. Marina compreendeu imediatamente. Por isso você ficou tão grato quando me viu cuidando dele. Exatamente. Mas não foi apenas gratidão, Marina. Foi reconhecimento. Eu vi como você o tratou, como se importou genuinamente com ele. Vi o carinho nos seus olhos, a dedicação. É algo que não se pode fingir. Eduardo se levantou e caminhou até a janela, observando o movimento da cidade lá embaixo.
Desde que Letícia morreu, Gabriel teve várias babás e cuidadoras, todas profissionais competentes bem recomendadas, mas nenhuma se conectou com ele de verdade. Ele sente falta da mãe, Marina disse suavemente. Sente, e eu não sei como ajudá-lo. Sou bom em negócios, em resolver problemas práticos, mas quando se trata de questões emocionais, Eduardo suspirou. Eu me sinto completamente perdido. Marina se levantou também, aproximando-se dele. Eduardo, posso perguntar qual é sua proposta? Ele se virou para encará-la. Quero que você seja a nova cuidadora do Gabriel. Não apenas uma babá, mas alguém que realmente se importe com ele. Alguém que entenda de educação infantil e que possa ajudá-lo a processar suas emoções. Marina ficou em silêncio por um longo momento. A proposta era tentadora, mas também assustadora. Eduardo, eu não sei se seria uma boa ideia. Por que não? Você ouviu o que eu acabei de contar. Uma criança se machucou sob minha supervisão. E se algo acontecer com Gabriel? Eduardo se aproximou dela, olhando diretamente em seus olhos. Marina, ontem eu vi você se ajoelhar em uma calçada molhada para consolar uma criança desconhecida. Vi você dar seu próprio casaco para que ele não sentisse frio. Vi você recusar qualquer compensação por isso. Isso não significa que eu seja uma boa cuidadora, Marina protestou. Significa que você tem algo que não se pode ensinar ou comprar. Amor genuíno pelas crianças. Eduardo insistiu. O que aconteceu na escola foi um acidente. Acidentes acontecem até com os pais mais cuidadosos. Mas negligência emocional, indiferença, isso sim causa danos permanentes. Marina sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Durante meses ela havia carregado a culpa do acidente, questionando suas habilidades e seu amor pelas crianças. Além disso, Eduardo continuou, Gabriel precisa de alguém como você. Alguém que entenda de perda, que saiba como é lutar contra as adversidades. Alguém que possa ensiná-lo que gentileza e bondade ainda existem no mundo. E quanto ao salário? Marina perguntou, tentando ser prática. 15 mil por mês, casa e comida incluídas. Você moraria conosco, seria parte da família. Eduardo respondeu sem hesitar. Marina quase perdeu o equilíbrio. Era mais dinheiro do que ela havia ganhado em qualquer emprego anterior. Eduardo, isso é muito generoso, mas... Não é generosidade, Marina. É necessidade. Gabriel precisa de você. E, sinceramente, eu também preciso. Preciso de alguém que me ajude a ser um pai melhor. Nesse momento, a porta do escritório se abriu e Gabriel entrou correndo, seguido por uma senhora de meia idade. Papai, a tia Carmen disse que tinha uma visita especial aqui e... Marina! O menino gritou ao ver a jovem. Gabriel correu diretamente para ela, que se ajoelhou para recebê-lo em um abraço apertado. Oi, querido! Como você está? Estou bem. Papai disse que você ia vir nos visitar. Você vai ficar para o jantar? Gabriel perguntou animado. Marina olhou para Eduardo, que sorria observando a interação. Ainda estamos conversando sobre isso. Por favor, fica. Eu quero te mostrar meus brinquedos e meus livros. E você pode me contar histórias também? Gabriel implorou. O coração de Marina derreteu completamente. Como poderia dizer não àquela criança que claramente precisava de carinho e atenção? Gabriel, Eduardo interveio. Que tal deixar a Marina pensar um pouco? É uma decisão importante. Marina olhou para pai e filho, vendo a esperança nos olhos de ambos. Pensou em sua situação atual, nas noites frias no albergue, na constante procura por trabalho que nunca chegava. Mas mais importante, pensou na oportunidade de voltar a fazer o que mais amava, cuidar de crianças. Eu aceito, ela disse finalmente, e sentiu como se um peso enorme tivesse saído de seus ombros. Gabriel pulou de alegria, e Eduardo sorriu do jeito mais genuíno que havia sorrido em anos. Naquele momento, os três não sabiam que estavam iniciando uma jornada que transformaria suas vidas de maneiras que jamais poderiam imaginar. A mansão Mendes era ainda mais impressionante por dentro do que Marina havia imaginado. Localizada no exclusivo bairro Alto das Flores, a propriedade combinava a arquitetura clássica com toques modernos, criando um ambiente elegante mais acolhedor. Grandes jardins cuidadosamente planejados cercavam a casa, onde fontes ornamentais emitiam sons relaxantes de água corrente.
Marina segurava sua única mala, contendo todos os seus pertences, enquanto Gabriel a guiava entusiasmado pelos cômodos. O menino não conseguia conter a animação de finalmente ter alguém especial morando em sua casa. Esta vai ser sua casa agora, Marina, Gabriel exclamou, abrindo a porta de um quarto espaçoso no segundo andar. Papai disse que você pode decorar como quiser. O quarto era amplo e claro, com uma cama king size, um escritório com vista para o jardim e um banheiro privativo. Marina nunca havia tido um espaço tão luxuoso para chamar de seu. Mas o que mais a tocou foi perceber que Eduardo havia escolhido o quarto mais próximo ao de Gabriel. É lindo, Gabriel. Obrigada, Marina disse, ajoelhando-se para ficar na altura do menino. E você? Me mostra seu quarto? Os olhos de Gabriel brilharam. Durante anos, adultos visitavam a casa, mas nenhum demonstrava interesse genuíno em conhecer seu espaço pessoal. Ele pegou Marina pela mão e a conduziu pelo corredor. O quarto de Gabriel era um universo infantil cuidadosamente organizado. Estantes cheias de livros, uma área com brinquedos educativos, um canto para desenho e, chamando a atenção de Marina, várias fotos da família feliz penduradas nas paredes. Esta é minha mãe, Gabriel disse suavemente, apontando para uma foto onde uma mulher de sorriso radiante o segurava no colo. Ela se chama Letícia. Papai disse que ela virou uma estrela no céu. Marina sentiu o coração apertar. A dor na voz do menino era palpável, mesmo ele tentando soar forte. Ela era muito bonita. Você tem os olhos dela. Você acha? Gabriel perguntou, tocando gentilmente a moldura da foto. Tenho certeza. E tenho certeza também de que ela está muito orgulhosa do menino corajoso que você é. Marina respondeu, acariciando o cabelo dele. Gabriel a abraçou inesperadamente. Marina, eu estou feliz que você veio morar conosco. Fazia tempo que eu não me sentia assim. Nesse momento, Eduardo apareceu na porta do quarto. Ele havia observado a interação à distância e ficado profundamente emocionado ao ver como Marina lidava naturalmente com as questões delicadas que envolviam Gabriel. Desculpem interromper, Eduardo disse. Gabriel, que tal deixar a Marina se instalar? Depois vocês podem brincar. Tá bom, papai. Marina, você promete que vai jantar conosco? Gabriel perguntou. Prometo. Marina sorriu. Quando Gabriel saiu, Eduardo se aproximou de Marina. Obrigado. Ele não falava da mãe com tanta naturalidade há meses. Ele precisa falar sobre ela, Marina observou. Guardar essa dor só faz piorar. Crianças processam o luto de forma diferente dos adultos. Eduardo assentiu, impressionado com a sensibilidade dela. Marina, preciso te avisar sobre algumas coisas. Gabriel às vezes tem pesadelos, especialmente quando chove. E ele desenvolveu alguns medos desde que a mãe morreu. Que tipo de medos? Medo de que eu também desapareça. Fica ansioso quando preciso viajar a trabalho. Às vezes acorda no meio da noite só para verificar se ainda estou em casa. Eduardo explicou. A culpa é evidente em sua voz. Marina tocou gentilmente o braço dele. Eduardo, isso é completamente normal. Ele passou por um trauma muito grande. Com paciência e carinho, esses medos vão diminuindo. Espero que você esteja certa, Eduardo suspirou. Às vezes sinto que não sei mais como ajudá-lo. Você ajuda mais do que imagina. Gabriel é uma criança amorosa e segura porque tem um pai que se importa. Marina o tranquilizou. Durante o jantar, Marina observou a dinâmica entre pai e filho. Eduardo claramente amava Gabriel profundamente, mas havia uma tensão subjacente, como se ele estivesse constantemente preocupado em fazer algo errado. Gabriel, por sua vez, parecia perceber essa ansiedade e tentava ser o filho perfeito, evitando demonstrar qualquer sinal de tristeza ou necessidade. Gabriel, me conta sobre a escola, Marina disse, tentando quebrar o gelo. Eu estudo no Colégio Excelência. É uma escola boa, mas... Gabriel hesitou, olhando para o pai. Mas o que, querido? Marina encorajou. Às vezes é difícil fazer amigos. Os outros meninos têm mães que vão buscá-los, que participam das festas da escola. Eu sempre vou com o Ricardo ou com alguma babá. Gabriel explicou com uma tristeza que partiu o coração de Marina. Eduardo se mexeu desconfortavelmente na cadeira. Gabriel, você sabe que eu tentaria ir mais vezes, mas o trabalho... Eu sei, papai. Não estou reclamando.
Gabriel se apressou a dizer, mostrando como havia aprendido a não expressar suas necessidades para não preocupar o pai. Marina percebeu imediatamente o padrão. Gabriel, que tal se amanhã eu te buscar na escola? Podemos tomar um lanche no caminho e você me apresenta seus amigos. O rosto de Gabriel se iluminou. Sério? Você faria isso? Claro! E talvez possamos planejar algumas atividades divertidas para o fim de semana. O que você gosta de fazer? Eu gosto de parques, de jogar bola, de ler histórias. Gabriel começou a enumerar, sua animação crescendo a cada palavra. Eduardo observava a transformação no filho com admiração crescente. Em apenas algumas horas, Marina havia conseguido fazer Gabriel se abrir de uma forma que ele não via há muito tempo. Depois do jantar, Gabriel pediu para Marina ler uma história para ele antes de dormir. Ela escolheu um livro sobre aventuras, fazendo vozes diferentes para cada personagem. Gabriel ria e fazia perguntas, completamente envolvido na narrativa. Marina, Gabriel disse quando ela estava terminando a história. Você pode me ensinar a ler melhor? Quero conseguir ler história sozinho como você. Claro que posso. Podemos fazer sessões de leitura todos os dias. Vai ser nossa atividade especial. Marina prometeu. Obrigado, Gabriel disse abraçando-a. Você faz eu me sentir menos triste. Quando Marina desceu, encontrou Eduardo na sala, olhando pensativo pela janela. Como foi o primeiro dia? Ele perguntou. Foi maravilhoso. Gabriel é uma criança incrível. Marina respondeu, sentando-se no sofá ao lado dele. Marina, posso te perguntar uma coisa pessoal? Eduardo hesitou. Claro. Você tem família? Pessoas que vão sentir sua falta agora que você está aqui? Marina ficou quieta por um momento. Não tenho família próxima. Meus pais morreram em um acidente quando eu tinha 18 anos. Desde então, tenho vivido praticamente sozinha. Eduardo sentiu uma conexão profunda com a dor dela. Sinto muito. Deve ter sido muito difícil. Foi. Mas aprendi que família não é apenas sangue. São as pessoas que escolhemos amar e que nos amam de volta. Marina disse, olhando em direção ao quarto de Gabriel. Gabriel já te ama, Eduardo observou. Não o vejo tão animado há muito tempo. Eu também já o amo, Marina confessou. Há algo especial nele. Uma força interior que me impressiona. Ele herdou isso da mãe, Eduardo disse suavemente. Letícia sempre foi a pessoa mais forte que conheci. Conte-me sobre ela, Marina pediu gentilmente. Eduardo sorriu pela primeira vez ao falar da esposa. Ela era professora de educação infantil, assim como você. Tinha essa habilidade mágica de fazer qualquer criança se sentir especial. Gabriel era completamente apaixonado por ela. Ela fazia o que eu faço agora? Fazia. Na verdade, você me lembra muito ela em alguns aspectos. A paciência. A forma carinhosa de lidar com Gabriel, o jeito como consegue entender o que ele precisa sem que ele precise pedir. Eduardo explicou. Marina sentiu uma responsabilidade ainda maior sobre seus ombros. Eduardo, eu prometo que vou cuidar bem dele. Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para ajudá-lo a ser feliz. Eu confio em você, Eduardo disse. E pela primeira vez desde a morte da esposa, sentiu que não estava carregando todo o peso da paternidade sozinho. Naquela noite, Marina deitou em sua nova cama pensando em como sua vida havia mudado drasticamente em apenas alguns dias. De uma jovem sem teto e sem perspectivas, ela agora tinha um lar, um propósito e uma criança que já ocupava um espaço especial em seu coração. Do quarto ao lado, ela podia ouvir Gabriel conversando baixinho com seus brinquedos, contando a ele sobre sua nova amiga Marina. A felicidade na voz dele confirmou para Marina que havia tomado a decisão certa. Mas o que ela não sabia era que desafios inesperados estavam por vir, testando não apenas sua competência como cuidadora, mas também os laços que começavam a se formar entre ela, Gabriel e Eduardo. 2 semanas se passaram desde que Marina chegou à casa dos Mendes, e a rotina havia se estabelecido de forma surpreendentemente harmoniosa. Gabriel estava visivelmente mais alegre, participativo na escola, e havia parado de ter pesadelos durante as noites. Eduardo observava essas mudanças com uma gratidão que crescia a cada dia, mas também com uma preocupação que ele mesmo não conseguia entender completamente. Naquela quinta-feira,
Nuvens escuras começaram a se formar no horizonte, quando Marina foi buscar Gabriel na escola. O Colégio Excelência ficava em um bairro nobre da cidade, rodeado por árvores frondosas e jardins bem cuidados. Marina havia se tornado uma presença familiar no portão da escola, onde sempre aguardava Gabriel com um sorriso caloroso. Marina! Gabriel correu em sua direção, carregando uma mochila pesada e um desenho na mão. Olha o que eu fiz para você. Era um desenho colorido mostrando uma família de 3 pessoas. Um homem alto, uma mulher de cabelos castanhos e uma criança no meio, todos de mãos dadas. Acima deles, uma figura feminina com asas observava sorrindo. É lindo, Gabriel. Quem são essas pessoas? Marina perguntou, mesmo já sabendo a resposta. Somos nós 3, você, eu e o papai. E esta aqui em cima é a minha mãe, cuidando de todos nós. Gabriel explicou com naturalidade. Marina sentiu um aperto no peito. Em apenas 2 semanas, Gabriel já a via como parte integral de sua família. A responsabilidade e o amor que sentia por aquele menino cresciam exponencialmente a cada dia. Vamos para casa antes que comece a chover, Marina disse, guardando cuidadosamente o desenho na bolsa. No caminho, Gabriel tagarelava sobre seu dia na escola, contando sobre a aula de ciências e os novos amigos que havia feito. Marina notou como ele estava mais confiante, mais disposto a se socializar. A presença constante de alguém que se importava genuinamente havia despertado uma nova versão de Gabriel. Chegaram em casa exatamente quando as primeiras gotas começaram a cair. Eduardo ainda estava no escritório, resolvendo questões relacionadas a um grande projeto imobiliário. Marina ajudou Gabriel com os deveres de casa, preparou um lanche saudável e organizou atividades para mantê-lo entretido até a hora do jantar. Por volta das 6 da tarde, a chuva se intensificou dramaticamente. Raios cortavam o céu escuro e trovões ecoavam com força crescente. Marina estava na cozinha preparando o jantar quando ouviu um grito vindo da sala. Correu imediatamente e encontrou Gabriel encolhido em um canto do sofá, tremendo violentamente e com os olhos arregalados de terror. O som da chuva forte e dos trovões havia despertado memórias traumáticas que ele pensava ter superado. Gabriel, querido, estou aqui, Marina disse suavemente, aproximando-se devagar para não assustá-lo ainda mais. A chuva, igual naquele dia. Mamãe não voltou quando estava chovendo assim, Gabriel conseguiu dizer entre soluços convulsivos. Marina sentiu o coração se despedaçar. Ela havia lido sobre trauma infantil durante seus estudos, mas presenciar em primeira pessoa era devastador. Gabriel estava revivendo a noite em que perdeu a mãe, e toda a segurança que havia conquistado nas últimas semanas parecia ter desaparecido. Gabriel, olha para mim, Marina disse, ajoelhando-se na frente dele. Você está seguro. Eu estou aqui com você, e não vou sair. Mas e se você também não voltar? E se a chuva levar você embora como levou a mamãe? Gabriel perguntou, agarrando-se ao braço de Marina com desespero. Isso não vai acontecer, Marina prometeu, abraçando-o contra o peito. Eu prometo que não vou deixar você sozinho. Mas Gabriel estava em estado de pânico completo. Seus soluços se intensificaram e ele começou a ter dificuldade para respirar. Marina reconheceu os sinais de uma crise de ansiedade severa e soube que precisava agir rapidamente. Gabriel, vamos respirar juntos, ela disse, colocando a mão dele sobre seu próprio peito. Sente como meu coração bate? Vamos fazer nossos corações baterem no mesmo ritmo. Ela começou a respirar lenta e profundamente, contando em voz alta e ajudando Gabriel a sincronizar sua respiração com a dela. Gradualmente, o menino começou a se acalmar, mas ainda tremia de medo. Foi nesse momento que Eduardo chegou em casa, encharcado da chuva e preocupado com o trânsito complicado. Ao entrar na sala e ver Gabriel em estado de pânico nos braços de Marina, sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O que aconteceu? Ele perguntou, correndo para junto dos dois. A tempestade despertou lembranças da noite em que Letícia morreu. Marina explicou suavemente, ainda segurando Gabriel. Ele teve uma crise de ansiedade. Eduardo se ajoelhou ao lado deles, estendendo a mão para tocar o filho, mas Gabriel se encolheu ainda mais. Papai, você também pode desaparecer se sair na chuva, ele murmurou. Gabriel, filho, eu não vou a lugar nenhum, Eduardo disse,
sua voz carregada de culpa e dor. Você sempre diz isso, mas a mamãe também disse e ela não voltou. Gabriel respondeu, e suas palavras atingiram Eduardo como facadas. Marina percebeu que Eduardo também estava lutando contra suas próprias emoções. A culpa que ele carregava pela morte da esposa estava escrita em seu rosto, e ver o filho sofrer apenas intensificava esse sentimento. Eduardo, Marina disse gentilmente, Gabriel precisa que você seja forte agora. Ele está com medo de perder você também. Eduardo respirou fundo e se recompôs. Gabriel, olha para o papai. Você quer que eu prometa alguma coisa? Gabriel levantou os olhos vermelhos. Promete que não vai dirigir quando estiver chovendo muito? Promete que não vai sair de casa em tempestades? A pergunta quebrou o coração de Eduardo. Seu filho estava disposto a limitá-lo para garantir que ele permanecesse vivo. Eu prometo, filho. Quando estiver chovendo muito, eu fico em casa com você. E a Marina também? Gabriel perguntou. A Marina também. Eduardo confirmou, olhando para ela com gratidão. Gabriel finalmente relaxou um pouco, mas ainda se agarrava a Marina como se ela fosse sua âncora na tempestade emocional que enfrentava. Marina continuou segurando-o, murmurando palavras de conforto e cantarolando uma canção suave. Marina, Gabriel disse após alguns minutos, você pode dormir no meu quarto hoje? Tenho medo de ter pesadelos. Marina olhou para Eduardo, que assentiu imediatamente. Claro, querido. Vou ficar com você até você se sentir seguro. Enquanto a tempestade continuava lá fora, os três ficaram juntos na sala. Eduardo observava Marina cuidar de Gabriel com uma dedicação que o emocionava profundamente. Ela não estava apenas cumprindo um trabalho, estava genuinamente preocupada com o bem-estar emocional do menino. Marina, Eduardo disse quando Gabriel finalmente adormeceu em seus braços. Obrigado, eu não saberia o que fazer sem você. Eduardo, Gabriel precisa de ajuda profissional, Marina disse suavemente. O trauma da perda da mãe não foi processado adequadamente. Ele precisa de terapia. Eduardo assentiu, sabendo que ela estava certa. Você tem alguma indicação? Conheço uma psicóloga infantil excelente, doutora Patrícia Mendonça. Ela especializa em trauma e luto infantil, Marina sugeriu. Trabalhei com ela em alguns casos na escola. Marque uma consulta para amanhã, Eduardo decidiu. Gabriel não pode continuar sofrendo assim. E você também deveria considerar terapia, Marina acrescentou cuidadosamente. Gabriel percebe sua culpa e medo. Ele está tentando proteger você emocionalmente, e isso é uma responsabilidade muito pesada para uma criança. Eduardo ficou em silêncio por um momento, processando as palavras dela. Você acha que eu falhei como pai? Eduardo, você é um pai maravilhoso que passou por uma perda terrível. Mas ambos vocês precisam de ajuda para curar essas feridas. Marina respondeu com honestidade. Naquela noite, Marina ficou no quarto de Gabriel, segurando sua mão até ele adormecer profundamente. Eduardo passou várias horas acordado, refletindo sobre as palavras dela e sobre como havia subestimado o impacto emocional da morte de Letícia na vida de Gabriel. Quando finalmente foi dormir, Eduardo sabia que Marina havia salvado não apenas Gabriel naquela noite, mas também a ele próprio. Ela havia mostrado que amor verdadeiro às vezes significa tomar decisões difíceis e enfrentar verdades dolorosas. A tempestade finalmente passou, mas havia deixado para trás a certeza de que mudanças fundamentais precisavam acontecer na vida daquela família. E Marina seria a chave para guiar todos eles em direção à cura. A consulta com a doutora Patrícia Mendonça havia sido agendada para a manhã seguinte, mas Marina acordou com uma sensação estranha no peito. Gabriel dormira tranquilamente após a crise da noite anterior, mas ela não conseguira descansar completamente. Algo sobre aquela tempestade havia despertado memórias que ela preferia manter enterradas. Eduardo já estava no escritório quando Marina desceu para preparar o café da manhã. Gabriel brincava na sala, aparentemente recuperado do episódio traumático, mas ela notava como ele olhava constantemente pela janela, verificando se não havia nuvens no céu. Marina, posso te fazer uma pergunta? Gabriel disse, aproximando-se dela na cozinha. Claro, querido. O que você quer saber? Você já perdeu alguém importante como eu perdi minha mãe? Ele perguntou com aquela inocência devastadora que só as crianças possuem.
Marina sentiu o coração parar por um momento. A pergunta havia tocado exatamente na ferida que ela lutava para manter fechada. Sim, Gabriel. Eu perdi meus pais quando era mais nova. Como eles morreram? Gabriel insistiu, sem perceber o impacto de suas palavras. Marina respirou fundo, tentando encontrar uma maneira adequada de responder. Eles estavam voltando de uma viagem quando aconteceu um acidente de carro. Era uma noite de chuva forte, muito parecida com ontem. Gabriel a olhou com os olhos arregalados. Igual a minha mãe? Sim, querido. Igual a sua mãe, Marina confirmou, ajoelhando-se para ficar na altura dele. Foi nesse momento que Eduardo apareceu na cozinha, tendo escutado parte da conversa. Marina, eu não sabia que seus pais também morreram em acidente de carro. Há muitas coisas sobre mim que você não sabe. Marina respondeu, uma sombra passando por seus olhos. Eduardo estava prestes a perguntar mais detalhes quando seu telefone tocou. Era Beatriz, sua secretária, com uma ligação urgente. Senhor Eduardo, tem uma senhora aqui no escritório que insiste em falar com o senhor. Diz que é sobre Gabriel e que é muito importante. Beatriz explicou, visivelmente nervosa. Quem é ela? Eduardo perguntou, franzindo o rosto. Ela se apresentou como Margarete Almeida, mãe de Letícia. Disse que precisa conversar sobre a nova cuidadora de Gabriel. Eduardo sentiu o sangue gelar em suas veias. Margarete, a mãe de sua falecida esposa, havia cortado contato com ele após o funeral, culpando-o pela morte da filha. O que ela estaria fazendo em seu escritório depois de 2 anos? Diga que eu vou em 15 minutos, Eduardo decidiu, desligando o telefone com mãos trêmulas. Aconteceu alguma coisa? Marina perguntou, notando a palidez dele. A mãe de Letícia apareceu no meu escritório. Ela quer conversar sobre você. Eduardo explicou, sua voz carregada de preocupação. Marina sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Sobre mim? Como ela sabe da minha existência? Não sei, mas Margarete sempre foi uma mulher determinada. Se ela veio até aqui, deve ter um motivo muito forte, Eduardo disse, pegando as chaves do carro. Eduardo, eu tenho uma sensação ruim sobre isso, Marina confessou. Por quê? Marina hesitou, lutando internamente sobre revelar ou não algo que havia guardado como segredo. Há algo que preciso te contar, mas talvez seja melhor você conversar com ela primeiro. Eduardo parou no meio da cozinha e a encarou. Marina, o que você está escondendo? Antes que ela pudesse responder, Gabriel se aproximou, sentindo a tensão no ar. O que está acontecendo? Vocês estão brigando? Não, querido, não estamos brigando. Marina se apressou a tranquilizá-lo. Seu papai só precisa resolver uma questão no trabalho. Eduardo olhou para Marina com uma mistura de desconfiança e preocupação crescentes. Conversamos quando eu voltar, ele disse, saindo da casa com passos apressados. No escritório da Mendes em Associados, Margarete Almeida aguardava na sala de reuniões. Era uma mulher de 60 anos, elegante, mas com uma expressão dura que intimidava qualquer um. Seus cabelos grisalhos estavam presos em um coque rigoroso, e ela segurava uma pasta volumosa nas mãos. Margarete, Eduardo cumprimentou friamente ao entrar na sala. Depois de 2 anos sem nenhum contato, o que a traz aqui? Gabriel, ela respondeu sem rodeios. Meu neto precisa de proteção. Proteção? Do que você está falando? Margarete abriu a pasta e espalhou vários documentos sobre a mesa. Eduardo, eu contratei um investigador particular para acompanhar a vida de Gabriel. Precisava ter certeza de que ele estava sendo bem cuidado. Eduardo sentiu uma onda de indignação. Você me espionou? Como se atreve? Como mãe de Letícia e avó de Gabriel, eu tenho o direito de me preocupar. Margarete retrucou. E descobri coisas muito interessantes sobre sua nova cuidadora. Marina é uma pessoa íntegra e competente. Eduardo defendeu. Marina Silva. Margarete disse o nome como se fosse veneno. Você sabe qual é a data de nascimento dela, Eduardo? O que isso tem a ver? Margarete pegou um documento e o colocou na frente dele. 15 de março de 1999. Isso significa que ela tinha exatamente 23 anos na noite em que minha filha morreu. E? Ela estava dirigindo um carro naquela mesma noite, Eduardo. Um carro que se envolveu em um acidente na mesma rodovia onde Letícia morreu. Margarete revelou,
sua voz carregada de acusação. Eduardo sentiu como se o chão tivesse se aberto debaixo de seus pés. Isso é impossível. Marina me disse que seus pais morreram em um acidente. Mentira, Margarete interrompeu. Os pais dela morreram quando ela tinha 18 anos, 5 anos antes da morte de Letícia. Ela mentiu para você, Eduardo. Isso não prova nada, Eduardo disse, mas sua voz já não soava tão convicta. Margarete pegou outro documento. Relatório da Polícia Rodoviária. 2 acidentes na mesma noite, na mesma rodovia, com diferença de apenas 20 minutos. O primeiro envolveu Marina Silva, que bateu seu carro em uma árvore após derrapar na pista molhada. O segundo foi o caminhão que atingiu o carro de Letícia. Eduardo lia o relatório com olhos incrédulos. Mas isso significa que o acidente de Marina criou um congestionamento na rodovia. As equipes de emergência estavam ocupadas socorrendo ela quando o caminhão perdeu o controle e não encontrou uma rota de fuga porque o trânsito estava parado. Margarete completou. Não, isso é apenas coincidência. Eduardo protestou fracamente. É mais que coincidência, Eduardo. É causa e efeito. Se Marina não tivesse se acidentado naquela noite, Letícia estaria viva hoje. Margarete declarou com uma frieza que cortou o coração dele. Eduardo se sentou pesadamente na cadeira, tentando processar aquela informação devastadora. Por que Marina viria trabalhar para mim se ela soubesse disso? Talvez ela não soubesse inicialmente, mas depois que começou a trabalhar aqui, com certeza descobriu. E mesmo assim continuou mentindo. Margarete especulou. Ela salvou Gabriel na chuva. Por que faria isso se tivesse culpa na morte de Letícia? Culpa, Eduardo. Culpa faz as pessoas fazerem coisas estranhas. Talvez ela esteja tentando se redimir, cuidando do filho da mulher que morreu por causa dela. Margarete sugeriu. Eduardo sentia náusea tomando conta de seu estômago. Tudo começava a fazer sentido de uma forma terrível. A hesitação de Marina em aceitar o emprego, sua dedicação excessiva a Gabriel, sua recusa em falar detalhadamente sobre o passado. O que você quer de mim? Eduardo perguntou derrotado. Que você remova essa mulher da vida do meu neto imediatamente. Gabriel não pode continuar sendo cuidado pela pessoa indiretamente responsável pela morte de sua mãe. Margarete exigiu. E se eu me recusar? Margarete sorriu friamente. Então eu vou à justiça requerer a guarda de Gabriel. Tenho documentos que comprovam negligência emocional da sua parte e a presença de uma pessoa com histórico duvidoso cuidando dele. Eduardo sabia que Margarete não estava blefando. Ela tinha recursos e determinação suficientes para tornar sua vida um inferno judicial. Mas mais importante que isso, ela havia plantado uma semente de dúvida que crescia rapidamente em seu peito. Marina havia mentido sobre a morte dos pais. Havia escondido sua presença na rodovia naquela noite fatal. Como ele poderia confiar nela depois disso? Quando Eduardo voltou para casa, Marina notou imediatamente sua expressão sombria. Gabriel estava brincando no jardim, alheio à tempestade emocional que se aproximava. Como foi a reunião? Marina perguntou, tentando soar casual. Eduardo a olhou com olhos que ela não reconheceu. Marina, precisamos conversar. Agora. A forma como ele disse isso fez o coração de Marina acelerar. Ela sabia que chegara a hora de enfrentar a verdade que havia tentado esconder desde o primeiro dia naquela casa. A revelação estava prestes a explodir, destruindo tudo que eles haviam construído juntos. A sala estava envolta em um silêncio pesado quando Eduardo fechou a porta atrás de si. Marina permanecia de pé próxima à janela, observando Gabriel brincar no jardim, como se quisesse gravar aquela imagem na memória antes que tudo desmoronasse. Ela sabia que chegara o momento da verdade. Marina, Eduardo começou, sua voz soando estranha e distante. Margarete me mostrou alguns documentos hoje. Documentos sobre você. Marina fechou os olhos, sentindo as lágrimas que havia contido por tanto tempo finalmente ameaçarem transbordar. Eduardo, Você estava na rodovia naquela noite? Eduardo interrompeu, sua voz carregada de dor e traição. A noite em que Letícia morreu. E você mentiu sobre a morte dos seus pais. Marina se virou lentamente para encará-lo. Seu rosto estava pálido, mas seus olhos mostravam uma determinação que Eduardo nunca havia visto antes. Você está certo. Eu estava lá naquela noite. E sim,
Menti sobre quando meus pais morreram. Por quê? Eduardo perguntou, sua voz quase um sussurro. Por que você faria isso? Marina respirou fundo, sabendo que as próximas palavras mudariam tudo entre eles para sempre. Porque eu sabia que se você descobrisse a verdade, nunca me permitiria ficar perto de Gabriel, e ele precisava de mim, tanto quanto eu precisava dele. Você sabia desde o início? Eduardo perguntou incrédulo. Não no início, Marina respondeu, caminhando lentamente em direção ao sofá. Quando te vi naquela primeira tarde, você era apenas um pai desesperado procurando o filho. Mas quando soube seu nome completo, quando vi a foto de Letícia no quarto de Gabriel, foi como levar um soco no estômago. Eduardo se sentou pesadamente, tentando processar a confissão. E mesmo assim você ficou? Eduardo, você quer saber a verdade completa? A verdade que ninguém mais sabe? Marina perguntou, suas lágrimas finalmente começando a escorrer. Eu não estava voltando de uma festa naquela noite, como constava no relatório policial. De onde você estava voltando? Do hospital, Marina revelou, sua voz se quebrando. Eu estava grávida, Eduardo. 6 meses de gravidez. Tinha ido fazer um ultrassom de emergência porque estava sentindo dores estranhas. Eduardo sentiu como se o ar tivesse sido sugado da sala. Grávida? Os médicos me disseram que meu bebê havia morrido, que eu precisaria fazer um procedimento no dia seguinte para retirá-lo. Marina continuou, cada palavra parecendo arrancar um pedaço de sua alma. Eu estava dirigindo de volta para casa, chorando, completamente devastada, quando a chuva começou. Marina, Eduardo sussurrou, começando a entender a dimensão da tragédia. Eu perdi o controle do carro não porque estava dirigindo imprudentemente, mas porque estava tendo uma crise nervosa. Tinha acabado de descobrir que meu filho havia morrido dentro de mim, Marina revelou, soluçando abertamente agora. E quando soube que meu acidente causou o congestionamento que levou à morte de Letícia, Eduardo, eu desejei ter morrido naquela noite também. Eduardo ficou em silêncio absoluto, observando Marina desmoronar diante dele. A mulher forte e dedicada que havia cuidado de Gabriel com tanto amor, carregava uma dor ainda maior que a dele. Por 2 anos eu vivi com essa culpa, Marina continuou. Até que conheci Gabriel chorando na chuva. E pela primeira vez desde aquela noite, senti que talvez houvesse um propósito para eu ainda estar viva. Você cuidou do Gabriel por culpa? Eduardo perguntou. No início, talvez tenha sido culpa, Marina admitiu. Mas Eduardo, você viu como eu amo aquele menino. Cada sorriso dele, cada abraço, cada momento que passamos juntos. Gabriel me devolveu a vontade de viver, e eu espero ter dado a ele um pouco da felicidade que sua mãe daria. Eduardo se levantou e caminhou até a janela, observando Gabriel que brincava alegremente no jardim, completamente alheio ao drama que se desenrolava dentro de casa. Margarete quer que eu te demita. Disse que vai lutar pela guarda de Gabriel se eu não fizer isso. E você vai fazer o que ela quer? Marina perguntou, tentando controlar o tremor em sua voz. Eduardo ficou em silêncio por um longo momento. Marina, posso te fazer uma pergunta? Se você pudesse voltar no tempo, faria alguma coisa diferente naquela noite? Não, Marina respondeu sem hesitar. Porque se eu não tivesse me acidentado, você nunca teria conhecido Gabriel. Letícia estava voltando da reunião de pais da escola antiga dele. Se ela não tivesse morrido, vocês nunca teriam se mudado para cá. Gabriel nunca teria se perdido no shopping. E eu nunca teria a chance de conhecer o menino mais incrível do mundo. A resposta atingiu Eduardo como um raio. Marina estava certa. Por mais doloroso que fosse admitir, a morte de Letícia havia levado Gabriel até ela, e ela havia salvado seu filho de uma forma que ele mesmo não conseguira. Eduardo, Marina disse, se aproximando dele. Eu entendo se você quiser que eu vá embora. Entendo se não consegue mais olhar para mim sem lembrar daquela noite. Mas preciso que você saiba que estes foram os meses mais felizes da minha vida. Gabriel me ensinou que ainda posso amar, ainda posso ser útil, ainda posso fazer diferença na vida de alguém. Nesse momento, Gabriel entrou correndo na sala, com as bochechas rosadas de tanto brincar no jardim. Marina! Papai! Venham ver a flor que encontrei! Ele parou abruptamente ao ver os adultos com expressões sérias e lágrimas nos olhos. O que aconteceu?
Por que vocês estão chorando? Marina se ajoelhou na altura dele, tentando sorrir através das lágrimas. Às vezes os adultos choram quando estão conversando sobre coisas importantes, querido. Vocês estão brigando? Gabriel perguntou preocupado. Não, Gabriel. Não estamos brigando. Eduardo respondeu, sua voz mais suave que havia estado durante toda a conversa. Gabriel olhou entre os dois e então fez algo que surpreendeu ambos. Ele abraçou Marina e Eduardo ao mesmo tempo, juntando as três cabeças. Eu amo vocês dois. Vocês são minha família agora. As palavras inocentes de Gabriel ecoaram na sala como uma revelação divina. Eduardo olhou para Marina segurando seu filho. Viu o amor puro e incondicional em seus olhos e finalmente entendeu algo fundamental. Marina, ele disse suavemente, posso te fazer mais uma pergunta? Claro. Se Letícia estivesse aqui agora, vendo como você cuida do Gabriel, como você o ama, como você o fez feliz, o que você acha que ela diria? Marina pensou por um momento, olhando para Gabriel que ainda os abraçava. Acho que ela diria obrigada. Obrigada por cuidar do filho dela quando ela não podia mais fazer isso. Eduardo assentiu, finalmente encontrando paz com uma decisão que sabia ser a correta. Marina, você não vai embora. Gabriel precisa de você. E eu também preciso. Eduardo, mas e a Margarete? Marina perguntou. Margarete vai ter que aceitar que Gabriel é meu filho e que eu escolho quem faz parte da nossa família. Eduardo declarou com uma firmeza que não sentia há anos. E você é parte desta família, Marina. Não por culpa ou obrigação, mas por amor. Semanas depois, Marina acompanhou Gabriel à primeira sessão com a doutora Patrícia Mendonça. Eduardo também havia começado terapia e os três estavam aprendendo a processar suas perdas e traumas de forma saudável. Margarete, após algumas batalhas legais iniciais, acabou reconhecendo que Gabriel estava genuinamente feliz e bem cuidado. Ela mantinha contato esporádico, mas respeitava as decisões de Eduardo. Em uma tarde ensolarada, exatamente 1 ano após aquele primeiro encontro na chuva, Eduardo encontrou Marina e Gabriel no jardim, plantando flores juntos. Gabriel estava explicando para Marina como sua mãe costumava cuidar das plantas, e ela ouvia com a paciência e carinho que haviam se tornado sua marca registrada. Marina, Eduardo chamou, aproximando-se dos dois. Oi, papai! Olha como as flores estão crescendo, Gabriel exclamou. Estão lindas, Eduardo sorriu. Marina, posso falar com você por um momento? Eles caminharam até um canto mais reservado do jardim, onde Eduardo parou e olhou profundamente nos olhos dela. Marina, há algo que preciso te dizer. O que é? Obrigado, ele disse simplesmente. Obrigado por salvar Gabriel naquela chuva. Obrigado por nos ensinar a ser uma família novamente. E obrigado por me mostrar que, às vezes, as melhores coisas da vida surgem das nossas maiores dores. Marina sorriu, o mesmo sorriso genuíno que havia conquistado Gabriel naquele primeiro dia. Eduardo, obrigada por me dar uma segunda chance, por me permitir amar Gabriel como se fosse meu próprio filho. Ele é seu filho, Eduardo disse, surpreendendo-a. Em todos os sentidos que realmente importam. Naquela noite, enquanto colocavam Gabriel para dormir, o menino fez um pedido que tocou profundamente o coração de ambos. Marina, você pode me contar uma história sobre como você e papai se conheceram? Marina olhou para Eduardo, que assentiu com um sorriso. Era uma vez, ela começou. Uma jovem que estava perdida na chuva quando encontrou um menino muito especial que mudou sua vida para sempre. Gabriel adormeceu sorrindo, segurando as mãos de Marina e Eduardo, finalmente em paz com sua nova família. Uma família construída não apenas por sangue, mas por amor, perdão e a compreensão de que às vezes os encontros mais improváveis resultam nos vínculos mais fortes. Do lado de fora, uma chuva suave começou a cair, mas desta vez nenhum deles sentiu medo. A chuva não trazia mais memórias de dor e perda, mas a lembrança de como o amor pode surgir nos momentos mais inesperados. A história que começou com uma tragédia havia se transformado em um testemunho de que a redenção é possível, que o perdão cura até as feridas mais profundas e que, às vezes, a família que escolhemos é tão forte quanto a que nascemos. E Gabriel,
dormindo tranquilamente entre as duas pessoas que mais amava no mundo, era a prova viva de que o amor sempre encontra um caminho, mesmo nas tempestades mais difíceis da vida.